Rivaldo. Abriu espaço, bateu pro gol. Olha vem cá, Ronaldinho bateu. Gol! Brasil! Ronaldo, le finte, poi cade però, prima di fare il rigore, attenzione al ginocchio destro. Brutta caduta di Ronaldo. Muitas pessoas se lembram da grave lesão que Ronaldo Fenômeno teve antes da Copa do Mundo de 2002 pela seleção brasileira. Se quiser eu posso te operar, mas com sorte você vai trotar, vai jogar um tênis, jogar futebol. Porra, aquilo era uma das piores dores que eu já senti, cara. Eu saía todo dia chorando pra ganhar 1 grau. Pois é, e simplesmente todas as pessoas ficaram de queixo caído, pois acreditavam que o atleta não conseguiria mais atuar dentro de campo. Mas independentemente desta situação, o Ronaldo Fenômeno conseguiu reverter a situação e ainda por cima ser pentacampeão pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002. Pois bem, sabendo disso, neste vídeo nós iremos falar sobre os jogadores que tiveram lesões gravíssimas, mas que deram a volta por cima. E a gente tem que começar essa lista simplesmente com o Caio Jorge, jogador da equipe do Cruzeiro mais conhecido como KJ19. Hoje nós sabemos que o Brazuca atualmente é o artilheiro do Brasileirão, pelo menos no momento desse vídeo, 21 gols ao todo. Mas há pouco tempo atrás as coisas não estavam rolando dessa mesma forma. Para nós agilizarmos um pouco sobre a carreira dele, nós lembramos que ele é revelado pela equipe do Santos. Isso aí no ano de 2018, em que ele tinha basicamente 16 anos de idade. Ele teve muitas poucas oportunidades devido à idade, obviamente, e o fator de amadurecimento dentro de campo. Acabou que aos poucos ele teve seu destaque, começou a ser titular pela equipe santista e depois disso não parou de fazer gol. Foram 84 partidas pelo Peixe, 17 gols e 4 assistências ao todo. E com todo esse destaque ele chama a atenção de uma gigantesca equipe da Europa, de Turim, a Juventus, que acaba confiando e contrata o jogador brasileiro. Ele estreou pela equipe de Turim, mas depois acabou não tendo tantas oportunidades pela Juve. Pra piorar, ele foi parar no Sub-23 da Juventus, onde acabou lesionando gravemente o seu joelho, estilo a lesão de Ronaldo Fenômeno. Ele se recupera e, após não ser utilizado, é emprestado a outra equipe, Frosinone da Itália, onde fez 22 partidas e 3 gols. E nesse momento pensava-se que a carreira do jogador teria degringolado de vez, apesar de sua idade. Mas a verdade é que Deus e o futebol deram uma nova oportunidade para Caio Jorge. Em 2024, a Juventus decide vender o jogador para a equipe do Cruzeiro em Minas Gerais. Ao todo foram pagos 7,2 milhões de euros pela equipe celeste à Juventus. O clube na época vinha de uma carência enorme na posição e precisava de um substituto à altura, um cara que fosse goleador. Não existia um nome melhor que Caio Jorge na época. Só que nós lembramos que seu começo não foi nada legal pela equipe celeste. A cada jogo ele aparecia de alguma forma, fazia gol, dava assistência, mas tudo aos poucos, não de uma vez. Ele era reserva e tinha uma rodagem muito alta, com outros jogadores sendo adaptados em seu lugar. O que provava ainda que ele tinha pouca experiência, mas que se ele persistisse, teria mais vagas no time titular. Isso tudo pacientemente para se encaixar na equipe mineira. Só que nesse ano de 2025 tudo mudou com a entrada de Leonardo Jardim. Depois de uma crise com o Fernando Diniz, Leonardo entra na equipe e nós sabemos que na Europa ele fez diversos projetos muito ambiciosos, principalmente com o Mônaco, em que revelou Kylian Mbappé, Bernardo Silva, entre outros grandes nomes que estão na Europa no momento. Não só isso, como contratações de pesos, mudanças na diretoria, e acabou que no estilo de jogo de Leonardo Jardim, Caio Jorge se encaixou como uma luva. O centroavante é muito mais utilizado e não à toa no momento desse vídeo ele é titular absoluto, fazendo gols em praticamente todas as partidas em que participa. Não só isso, como também, se não tem gols, tem grandes assistências de Caio Jorge. E no momento desse vídeo ele já tinha sido convocado para a seleção brasileira, acabou que teve um desfalque grande devido a essa falta de gols que estava tendo em algumas rodadas, mas ele voltou a cravar gols. Acredito eu que seja convocado e pode ser que vá até pra Copa do Mundo, mas a gente tem que ver. Me comenta aí se você tá no futuro. Ele foi pra Copa, quer saber? E nessa lista também, obviamente, não podem faltar lendas do futebol e a gente tem que falar do jogador Zico da equipe do Flamengo, que a gente sabe que tem uma carreira muito extensa pelo futebol, então a gente vai dar mais ênfase à lesão que ocorreu na carreira do jogador, que ocorreu no dia 29 de agosto de 1985, no jogo entre Flamengo e Bangu, válido pela final do Campeonato Carioca do mesmo ano. Além do futebol brasileiro, acabou se lesionando seriamente dentro de campo, em uma entrada extremamente criminosa do
jogador da equipe do Bangu. O jogador que provocou a lesão se chamava Márcio Nunes e teve total influência na lesão gravíssima em que Zico teve. E a entrada foi de um nível tão violento que gerou ruptura nos ligamentos do joelho esquerdo e outros diversos ferimentos graves. E essa lesão marca muito o futebol, porque na época a gente sabe que não se tinham tantos avanços na medicina, e principalmente na astroscopia, o que acabou de vez prejudicando e fadigando a lesão de Zico. Ele acabou fazendo cirurgias, fisioterapias, fazendo de tudo para voltar o mais rápido possível dentro de campo. Pois bem, acaba que um ano se passa e ele consegue retornar aos gramados. E acaba parando até na Copa do Mundo de 1986, onde o próprio disse ter se arrependido isso. O jogador se sentia totalmente mal dentro de campo e a lesão principalmente o incomodava e muito ainda. As dores no joelho prejudicaram sua performance dentro de campo e também sua intuição para jogar bola. E a gente sabe que quando um craque tem esse tipo de lesão e retorna aos gramados, nunca mais joga da mesma forma. E infelizmente não tem a mesma performance. Quando a gente fala de lesão, tem muita gente que simplesmente não lembra do jogador Rivaldo da seleção brasileira, o lendário atacante da amarelinha, que teve passagem em diversos clubes pelo mundo todo, e a gente sabe que jogava o fino da bola. Pois bem, tudo ocorreu no ano de 2002, que nós sabemos que era ano de Copa do Mundo. O jogador teve uma grave lesão no joelho e uma distensão externa de ligamentos específicos do tornozelo. Isso tudo ocorreu no jogo em La Liga. O time dele, que era o Barcelona, contra o Celta de Vigo, no dia 20 de abril de 2002. Onde o Barcelona acabou perdendo de 2-1 pela equipe do Celta, porém com um gol do Brazuca. O craque brasileiro acabou se lesionando nesse jogo por conta de um esforço físico exagerado, que acabou resultando nesse acontecimento. Mas ainda assim acabou continuando nessa partida e ficou até o final dela. A lesão em si preocupou muito o jogador brasileiro, até porque além do cara ser titular absoluto na equipe do Barcelona, simplesmente ele era titular absoluto também na seleção brasileira e não queria de jeito nenhum perder uma chance de estar na Copa do Mundo. Logo o Barcelona acabou poupando e ele foi para o tratamento intensivo. Isso até o período da Copa, onde já se esperava um provável substituto para o jogador brasileiro. Mas a verdade é que a superação do jogador foi extremamente absurda. Ele foi convocado para aquela Copa do Mundo. E o final dessa história, vocês já sabem muito bem. Não chegou totalmente 100%, mas foi atuando aos poucos. Foi indo de fase em fase e, consequentemente, conseguiu levantar o título da Copa do Mundo daquele ano. O Penta pro Brasilzão, que até hoje não chegou no Hexa, né? Para finalizar essa lista, não poderia faltar a lenda que apareceu no começo do vídeo para você, Ronaldo Fenômeno, que teve diversos títulos na carreira, mas principalmente enfatizando seu principal, Copa do Mundo de 2002. Como eu te falei antes, o Rivaldo estava jogando com muita dificuldade na Copa do Mundo de 2002, só que a situação do Ronaldo Fenômeno foi muito pior. Só que sobre a carreira dele a gente não vai detalhar tanto, a gente vai mais direto sobre essa lesão. Quem sabe eu faço um vídeo até próximo sobre a carreira de Ronaldo Fenômeno. O que você acha? Comenta. A lesão do Ronaldo começa no ano de 1999, onde o jogador atuava ainda pela Inter de Milão. E no jogo contra a equipe do Lecce, no dia 12/4 de 1999, o craque rompeu o tendão patelar do joelho direito, isso pela primeira vez. E acabou ficando 6 meses parados, sem poder atuar dentro de campo. E a gente sabe que esse tipo de lesão é extremamente séria. Geralmente, quando ocorre esse tipo de lesão com um atleta, pode-se acontecer de depois da recuperação aparecerem outros tipos de fraturas. Ou dependendo se recuperar da forma errada, pode piorar de vez a situação. Pois bem, foi o que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. No dia 12/4 do ano de 2000, ele volta aos gramados e com apenas 7 minutos jogados, ele tenta fazer um drible e o joelho foi de F de vez. O lance que eu te mostrei no começo do vídeo foi esse que eu estou dizendo agora. O tendão patelar rompe novamente, mas dessa vez de forma total. E aí você vê aquela famosa imagem dele no chão, chorando como um bebê. Naquela época foi considerada simplesmente a pior lesão da carreira do jogador brasileiro. Foram 16 meses ao todo tentando se recuperar desta grave lesão. E ainda tinha risco de não poder atuar mais dentro dos gramados. Mas chega a Copa do Mundo de 2002, onde ocorre a virada de chave. É claro, o jogador ainda não estava 100% recuperado, mas da mesma forma foi convocado pelo técnico Filipão, que contava muito com o talento do Ronaldo. Filipão utilizou a mesma estratégia que o Rivaldo, com o Ronaldo Fenômeno para as atuações. Basicamente o poupava de treinos mais
pesados e colocava em treinos mais leves de trotes e usava eles 100% nos jogos. E o resultado? Artilheiro da Copa do Mundo de 2002 com 8 gols ao todo. E ainda fazendo 2 gols na final, sendo considerado o herói do pentacampeão da seleção brasileira. Pois bem, espero que você tenha gostado dessa baita produção que eu fiz, então já se inscreve que me ajuda demais a conseguir fazer mais produções como essa. E sugere aí outro tema de vídeo também, hein? Tamo junto e tem outro vídeo que você tem que ver que tá maravilhoso.